Olá a todos! Estou esperando as pessoas se juntarem a nós, mas sejam bem-vindos à nossa primeira sessão de conteúdo do nosso treinamento climático global para a juventude. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Estou vendo que todos vocês estão chegando, então eu vou dar alguns minutinhos para que vocês possam entrar. E enquanto vocês esperam, vocês podem escrever no chat de onde vocês vêm, dar um oi pro pessoal. Isso seria ótimo. Olá! Se vocês puderem se renomear, porque nós hoje temos os grupos de separados, e aí teremos ter as idiomas que vocês falam, fica mais fácil de separá-los. Sim, estamos muito felizes de tê-los aqui com vocês. É nossa primeira sessão oficial. E, por favor, podem passar para o próximo. Então, eu queria lembrá-los que esses são os nossos links de mídias sociais. E nós temos Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Você pode ver as gravações no YouTube. Então, por favor, nos acompanhe nessas redes. Então, hoje as moderadoras somos eu, a Clarissa e a Mirna, que trabalha na Global Youth Coalition. Eu trabalho na Oxford Net Zero. Olá a todos, eu sou a Mirna. Eu trabalho na parte do formação da GYC e a última vez que eu moderei, eu contei para vocês que nós temos um canal de Slack. Nem todos vocês entraram neste canal. Por favor, entrem. Nós estamos esperando vocês. E é muito bom ouvir, conversar com vocês. Nós também temos uma sessão de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se não, vocês podem tirar dúvidas no Slack. Bom, então hoje nós vamos focar em onde estamos agora. É, então, as nossas resultados de aprendizagem mais importantes são articular as propostas da COP, compreender o que foi dito e articular a função, das negociações internacionais na biodiversidade e explicar, os resultados e entender qual é o papel da ciência climática. Eu sei que é bastante coisa para essa sessão, então nós não vamos nos dividir em grupos esta sessão, mas vocês terão chances de interagir nas próximas sessões. Então, esse é o nosso cronograma de hoje. Logo mais vamos ter nosso primeiro palestrante. Primeiro, vamos ter a, a Aruna, depois a Mirna e depois Steve Smith. E depois vamos ter a sessão de perguntas e respostas. Se vocês tiverem perguntas para os palestrantes, por favor, coloquem na caixa de perguntas e vamos coletá-las durante a sessão e depois fazer as perguntas. E se vocês tiverem perguntas para a equipe, é só escrever no chat. E depois nós teremos a nossa parte final. Então, estes são os nossos oradores de hoje. Nós vamos apresentá-los melhor logo mais. Não vou falar muito agora, mas são pessoas incríveis e estou muito feliz que vamos ouvi-los. Próximo slide e depois teremos a Aruna. Bom, incrível. A Aruna é uma jornalista independente de Mumbai, na Índia. Ela é jornalista no Carbon Brief e escreve sobre a interação entre elementos, terra, justiça, mudança, dignidade e equidade. Ela tem um mestrado em mudança e gestão ambiental pela Universidade de Oxford e anteriormente trabalhou como jornalista freelancer em várias publicações. Hoje ela fará uma apresentação sobre o processo da COP na ONU, dará um resumo dos resultados da COP 28 e 29 e descreverá o que podemos esperar da COP 30. Então, Aruna, agora é com você. Muito obrigada, Clarissa. Muito obrigada a todos. É sempre bom falar com vocês, com os ativistas jovens. Eu já estive entre vocês, eu também acho que ainda sou jovem.
É, mas eu trabalho de Mumbai, na Índia, que é um, pa- um, um lugar incrível, com grandes chuvas e calor extrema, e essa temperatura deixa tudo mais interessante. Hoje não temos slides, mas eu quero perguntar para vocês. Eu quero, eu vou pedir para vocês a coisa mais preciosa, que é a sua atenção. E agora eu vou falar de uma visão geral da COP, o que acontece, o que devemos esperar e como isso tudo faz sentido no nosso mundo, no mundo que vivemos, nessa geopolítica que nós vivemos. E, claro, os impactos que nós vemos depois. Essas grandes perguntas, então, para que servem as COPs? Elas são boas? Nós precisamos delas? Todas as perguntas que vemos toda hora e os processos políticos e se nós conseguimos acompanhar ele em relação à realidade. E todas essas perguntas são muito, muito reais. É, eu sei que existe muita conversa sobre as gerações futuras e eu jogo as minhas mãos pro ar porque nós estamos já nesse processo e eu mesmo sou uma millennial. Então acho que nós temos que focar no processo porque que ele é importante. Tem muita gente que olha para isso e vê as novidades e as notícias. Então, muito obrigada pela chance de falar com vocês. Eu sou a Aruna, eu adoro Yaracop. E por que isso? Eu realmente gosto de pessoas. Eu acho que é muito importante quando nós falamos sobre as mudanças climáticas. Eu também me importo muito com o processo, mas também sobre o que isso nos diz sobre os países e essa luta por justiça e todos esses movimentos de base que lideram essa luta. Eu também acho que acredito que nós temos que ter coisas legais. E o que a COP diz fala sobre a governança das pessoas comuns e dos sistemas que os comuns têm, as pessoas comuns e de uma visão multilateral, porque muitos países participam disso, todos que fazem parte da ONU. Então, eu trabalho por um lugar que chama The Carbon Brief. Então, em vez vocês vão ver que não é bem breve, como diz o nome, mas nós falamos sobre todas as COPs que nós participamos. Então, eu recomendo que vocês vão ao site depois e depois nós temos uma visão das coisas e do que acontece e nós levamos tudo isso muito a sério. Nós ajudamos as pessoas a entender o que acontece. Então, esses são as coisas que temos aqui, os detalhes. Eu percebi que as pessoas vêm de pontos de partida diferentes, pessoas que entraram no ambientalismo de maneiras diferentes. Eu acho que é muito importante passar pelas essas jornadas que afeta tantas comunidades e pessoas e perceber que temos que procurar a nossa responsabilidade no processo climático. Foi isso que fez que eu fosse à COP. Eu não sabia nada do jargão, eu aprendi na hora. E agora eu ajudo as pessoas a fazerem o mesmo. Então, se você não sabe o que é uma COP, se você não tem certeza do que são essas lutas e essas políticas, eu acho que é muito interessante entrar nesse mundo porque sei que muitos de vocês sabem sobre o que é isso. Mas então, só para dar uma visão geral, as COPs são as conferências das partes. Todos esses países que estão ratificam a Convenção do Quadro Geral da ONU na mudança climática, todos eles têm um lugar na mesa e todos têm um voto. E isso é muito importante porque nós temos países grandes, gigantes e com vozes enormes e exércitos enormes. E E isso pode ser meio desproporcional nas negociações geopolíticas, mas pelo menos no processo, nós temos certeza que os países menores, menos desenvolvimentos,
países que estão virando desertos, ou, por exemplo, países como o Butão, que tem tantas florestas no país, que vão ter emissões negativas, ou que emissões que não contam. Todos os estados, no que diz respeito aos votos e todos esses países têm um lugar e podem votar. Isso é muito importante. No final, muita coisa acontece a portas fechadas, então os jornalistas não têm acesso, não existe uma apresentação para pessoas que pedem uma apresentação. Eu peço desculpas, mas vocês com certeza vão ver os resumos. Eu posso compartilhar com vocês esses resumos no chat. Então, para vocês saberem, copies, todos os cantos estão lá. Todos têm um voto, e isso é muito importante quando nós falamos de desequilíbrio histórico de poder. Então, os países em desenvolvimento podem ter uma voz também, independente do bloco ou da parte do país que eles estão. E é muito interessante entender cada um e entender qual é o foco de cada um. Muitas pessoas acham que as COPs são mandatórias. O que é decidido na COP é mandatório, legalmente vinculantes. Mas então nós temos documentos anualmente. Estamos falando de uma conferência de 1992 no Rio, que deu três convenções a nossas. Uma de biodiversidade, mudança climática, e a mais importante, que eu acho que é o que se trata da negociação, que é a da desertificação. Então, as COPs mudam e deixam de olhar só no clima. Qual que é a diferença, então, depois? É o, é o protocolo de Quioto, porque o protocolo de Quioto estabelecia objetivos para os países desenvolvidos. E depois, no Acordo de Paris, diz que não é legalmente vinculante, o que significa que cada país tem que assumir compromissos e depois fazer relatórios sobre isso, mas não necessariamente serem responsáveis por isso. Então, a responsabilidade é uma coisa que é lutado, e no final das contas, é o que os países fazem domesticamente. Então, é a mesma coisa alguém falar que você tem que se comportar. E aí você tem objetivos e você tem que alcançá-los, mas isso nem sempre funciona. Então, como vocês podem nos falar o que fazer? Muitos países, países em desenvolvimento, eram contra esses objetivos, mas também eram grandes poluidores. Então, porque as recomendações eram muito leves, a maioria dos países aceitou, e isso era visto como algo que era muito importante, e também porque não tinha tanta responsabilidade, algumas pessoas se safaram. Por exemplo, é algo que os Estados Unidos têm combatido, que é contra a palavra responsabilidade, e causaram bastante danos. Vocês estão familiarizados com isso, e eles não foram responsabilizados diretamente pelos que fizeram. Então, ao mesmo tempo, é, antes de vocês se sentirem totalmente sem esperanças, vamos falar sobre responsabilidade, já que você nem pode responsabilizar um país. Eu consigo ver o que vocês conseguiram. Que nós vamos chegar na COP 28 e 29, mas antes disso, vamos falar sobre a COP 26, que foi em Glasgow, e aconteceu logo depois de um movimento muito forte, Fragile Futures, e nós vimos impactos, nós vimos a juventude pressionando os governos para que fizessem alguma coisa, que é basicamente o que as COPs são,
E então agora teremos compromissos nacionais, novas constituências, e as pessoas pressionando para que os países responsabilizamos. Na COP, países podem questionar outros países sobre o que fizeram. Então, a COP26 foi cheia de promessas e o que que é zero emissões, o que que isso significa, e mas houve muitas promessas que vieram depois disso, muitos compromissos, e isso foi resultado do que as pessoas fizeram, que foi pressionar os próprios governos para que eles comecem a agir em relação a esses objetivos. Por exemplo, a Watson, e então foi um momento de promessas. Então, foi um movimento muito grande. E também foi um momento muito interessante. Foi como se fosse a apresentação. Foi uma das primeiras vezes que vimos esse tipo de coisa. Porque não era sobre petróleo, não era sobre gás, e as pessoas questionavam por que nós temos esse desequilíbrio de energético tão grande, todos esses anos que vocês puderam se beneficiar de petróleo, e nós não vamos esses benefícios de petróleo, esses combustíveis fósseis. Então, esse foi um dos pontos bastante levantados durante a COP26. Eu acho que é importante falar disso antes de abordar as COPs. A COP27 aconteceu depois das enchentes horríveis que aconteceram no Paquistão. E as pessoas esperavam que a COP fizesse algo, e houve algum tipo de luta durante anos, países em desenvolvimento eh, se juntando para fazer essa pressão. Também foi uma das primeiras COPs em que os ativistas estiveram em foco. Tivemos greves. Então, a primeira vez que nós temos os direitos humanos dominando a conversa. Então, a última coisa, muitas promessas, muito financiamento para danos causados e pessoas que estão pressionando os governos. E a palavra é prestar atenção nos movimentos. Aí temos a COP28, que nós vamos olhar, é, que aconteceu em Dubai, e muitas pessoas questionaram isso. Nós temos a questão dos combustíveis fósseis, como vamos alcançar isso? Mas a COP28 em Dubai foi basicamente um relatório. É, é, de uma vez a cada 5 anos para falar como que o Acordo de Paris está funcionando. Será que tudo que fizemos, tudo que fizemos desde o começo fez diferença? Para onde vai o mundo? O que está acontecendo? Porque os países concordaram em uma versão da história, e a história é muito política. O que a gente fala, o que que a gente assina, qual é a versão a que a gente pode concordar? E o que que a gente vai fazer nos próximos 5 anos para chegar lá ou para melhorar as coisas? E isso é essencialmente o que é conhecido como o balanço global, onde os países tiveram que ter algo a trabalhar, e isso também é parte do que é chamado do do mecanismo Ratchet, que pode ter vários nomes em diferentes línguas, que seria o mecanismo catraca, que é para ver o que está funcionando, o que não está funcionando e o que que tem que ser feito a seguir. Então, foi algo que teve que ser assinado por todos. E pela primeira vez, a COP pediu que todos os países fizessem a transição dos combustíveis fósseis e que eles deveriam acelerar a ação para cumprir este objetivo. Mas por que que isso é importante? Porque levou quase 30 anos para que uma decisão da COP realmente responsabilizasse os combustíveis fósseis.
mas ele não falou descontinuar. Ele não pediu pela descontinuação do uso de combustíveis fósseis. Então, ele só fez algumas concessões com muitos furos. Então, ele ainda deixa o espaço para que alguns combustíveis fósseis continuem sendo usados. E uma questão muito controversa é como eles rotularam o gás como um combustível de transição. E também não colocaram alguns biocombustíveis como parte da solução. E muitas coisas foram faladas nessa versão do balanço. Eles trouxeram muito da ciência, mas talvez isso tenha sido uma das partes que mais nos incomodou, porque teve uma grande campanha para haver uma descontinuação de todos os combustíveis fósseis no texto final. Mas a administração, a presidência tiveram sob muita pressão, mas teve muitos grandes poderes que tiveram que ser combatidos para isso. Então, essencialmente, essa foi a COP28. E na COP29, vamos ver a principal lição, que foi muito depressivo, que foi a COP em Baku. Que foi ok, a gente quer fazer essas coisas maravilhosas, a gente quer fazer essas coisas incríveis, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro de agora até o final da década? Porque os países em desenvolvimento estavam pedindo 1,3 trilhões, mas receberam apenas 200 bilhões, e na verdade a gente nem sabe o que que isso significa, se é financiamento privado, se é financiamento público, mas esses números não levam em conta a inflação, a gente não sabe se vai ser reajustado, o que é chocante, porque a gente tem países na linha de frente fazendo uma estimativa de quanto precisa para reconstruir tudo do zero, e a gente não sabe de onde vai vir esse dinheiro. A gente tem muitos fundos de financiamento, mas não tem dinheiro lá ainda. E é talvez aí que a COP30 venha funcionar. E a COP30 não tem um alvo definido, será apenas uma negociação em relação à mitigação, mas também vamos falar de adaptação e ver qual será a grande adaptação global, como é que a gente vai avançar isso e vamos ver os pontos que serão realizados. Isso é algo que a gente tem que observar em relação às outras. E uma outra coisa que devemos prestar atenção é, essencialmente, se os países vão revisar seus compromissos e os documentos para essa década crítica. E se muitos documentos tiveram essa implementação oficialmente começada em 2020, a gente já está em 2025, e a gente viu que não há países suficientes fazendo os compromissos. Mas também a gente precisa ver o histórico, porque sem o financiamento, sem responsabilização, e com países como os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, e com os cortes de orçamento que estamos vendo, com os países gastando mais em defesa do que estão gastando com o clima, e isso está chegando a níveis recorde. Muito obrigado, Aruna. Mas a gente está chegando ao final do tempo. Você poderia encerrar? Claro. Então, só os meus últimos 30 segundos para finalizar. Eu gostaria de dizer que esta vai ser uma cópia que vai ser muito importante para vermos quem é que vai avançar. Todos os olhos estarão na China, que está ocupando um papel cada vez mais importante, e que a gente vai ver como é que os países vão agir agora que estão saindo da sombra dos Estados Unidos, que está saindo do acordo, e como é que a gente vai lidar com a questão do pouco financiamento climático, quais vão ser os incentivos para cada país fazer a sua parte. E eu acho que isso, para mim, é a principal coisa que temos que prestar atenção na COP no Brasil e agora com a presidência do Lula, e vamos ver o que que ele traz para a mesa de negociação. Essa era a minha parte. Muito obrigada. Muito obrigado, Arina, por essa ótima introdução, por todas as suas observações. Especialmente que eu sei que você não está se sentindo tão bem, mas eu acho que trouxe muitos insights para todos nós e nos ajudou a explicar um pouco de toda a loucura que acontece em uma COP. Agora eu gostaria de passar para a Merna, que vai apresentar a nossa painelista Mirna. Mas antes eu vou fechar o bate-papo, porque as pessoas estão compartilhando suas redes sociais, seus LinkedIns, que é demais. Mas, por favor, coloquem isso no grupo do LinkedIn ou no Slack. E agora, Myrna, eu vou passar a palavra para você.
E eu gostaria de dizer aos participantes que, se vocês tiverem perguntas para os participantes, na parte de baixo da sua tela tem um botão de perguntas e respostas, Q&A, e vocês podem mandar as perguntas para os painelistas. Eu vi que já temos algumas. Bom, vou passar para a Merna. Sim, e eu só gostaria de dizer que as perguntas e respostas serão no final de toda a sessão. Então a gente não vai perguntar para cada painelista após o final da sua pergunta. E eu vi que a gente tem muitas perguntas sobre pessoas que não conseguem editar seu próprio nome aqui no Zoom, mas eu acho que vocês deveriam ser capazes de fazer isso. E agora vamos falar da nossa próxima palestrante, que é a Mirna Fernandes, que é uma pesquisadora no programa de biodiversidade da Third World Network. Ela tem uma formação em biodiversidade. Ela faz parte do grupo de jovens da Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU e sua experiência de trabalho inclui avaliações de impacto ambiental, educação e desenvolvimento de capacidade, defesa do meio ambiente e pesquisa de políticas públicas. Ela vai nos apresentar uma atualização sobre a biodiversidade nas negociações internacionais, abordando os resultados da CDB e da COP. Ela também vai discutir mecanismos de mercado e mecanismos não de mercado para proteger a biodiversidade. A palavra é sua, Mirna. Ok, muito obrigado pela apresentação. Espero que vocês consigam me ouvir. Eu vou compartilhar minha tela, eu tenho alguns slides e eu gostaria muito que vocês estivessem vendo. Por favor, me digam se vocês conseguem ver meus slides. Sim, conseguimos ver. Ok, ótimo. Ok, então, muito obrigada. Eu vou falar um pouco sobre a Comissão de Diversidade Biológica, CDB, e a correlação entre clima e biodiversidade. Como falaram, meu nome é Mirna e eu trabalho na Third World Network. Nesta apresentação, eu vou falar sobre o nosso trabalho e a pesquisa específica que eu faço sobre a correlação entre clima e biodiversidade, sobre as metas globais relacionadas ao clima no CDB e os principais resultados da COP16, que a gente teve duas preparações para a COP, a gente teve duas rodadas na em Cali. A gente teve a 16 e a 16.2. É algo um pouco complicado. Depois eu vou falar sobre as abordagens baseadas no ecossistema e soluções baseadas em natureza e como o clima afeta todas as decisões que o CDB demorou tanto tempo para tomar. Depois a gente vai falar um pouco sobre os impactos das intervenções climáticas na biodiversidade e depois a gente vai falar sobre abordagens não baseadas no mercado. Então, para começar, a Third World Network é uma organização sem fins lucrativos internacional orientada em políticas públicas e que se situa na Malásia. E ela quer fazer uma maior articulação das necessidades e direitos das pessoas nos países em desenvolvimento, com uma distribuição justa dos recursos mundiais e formas de desenvolvimento que sejam ecologicamente sustentáveis e também atendam às necessidades humanas. É parte da nossa missão tentar trazer mais justiça para as negociações, não só as negociações climáticas, mas a gente também tem times na Convenção de Biodiversidade e Saúde, e financiamento e várias outras convenções mundiais. E a gente está apoiando principalmente os países do Sul global, porque a gente vê que nas negociações a gente sempre tem Estados Unidos, Canadá ou a União Europeia, que acabam defendendo seus próprios países. E a gente tem países como os meus, que às vezes só levam um negociador, ou a própria CDB, que tem um grupo muito pequeno de negociadores climáticos, e a gente precisa de mais apoio. Então, a gente quer fazer esse suporte não apenas para os negociadores, mas também para as pessoas indígenas, mulheres e outros grupos. E a gente também tem um grupo de coordenação junto com o eleitorado da CDB. E eu também faço uma abordagem respondendo a todas as perguntas que o pessoal tem para ver como a gente pode gerenciar todas essas questões e todos os mecanismos da nossa luta. E
às vezes pode ser difícil para nós conseguirmos ter acesso a todos os pesquisadores. Então, a gente também tem muita capacitação e na TWN a gente sempre vai dar todo o suporte, especialmente à juventude. A gente também faz análise de pesquisa, treinamentos, capacitações para alguns países, como eu já falei. E a gente também tem um serviço de informação durante a COP. A gente tem um resumo diário e, às vezes, algumas análises das negociações. Então, se você está na COP climática, se você está na COP da CDB, você vai ter resumos de todas as mesas de negociação e você pode procurar por isso no nosso site. Bom, e na correlação entre clima e biodiversidade, a gente sabe que biodiversidade e clima são bem interrelacionados e, e a desertificação, que acaba sendo a Cinderela dessas três irmãs, porque é a que tem menos atenção, é a que tem menos financiamento. E o segundo, menos importante, é provavelmente o CDB. E eu estou falando disso porque a perda de biodiversidade já está superando os seus limites planetários, com uma queda dramática na diversidade genética. E esse gráfico que vocês conseguem ver aqui são os limites planetários. É um gráfico que já ficou bem famoso. E a gente pode ver que quando a gente fala da biodiversidade, a gente está muito além dos níveis de concentração de CO2, que também já ultrapassou os seus limites planetários. Então, são alguns climas, alguns desafios que a gente tem que enfrentar. Não só o da mudança climática, mas também o da perda de biodiversidade. E as mudanças climáticas afetam a dinâmica de biodiversidade, mas também tem outros fatores para essa perda de biodiversidade. Em geral, são as políticas extrativistas que os países implementam e seguem confiando nelas, não só em relação a combustíveis fósseis, mas também combustíveis minerais. E atualmente o pessoal está falando muito sobre uma transição energética justa ou ecológica, e a gente está dependendo de outras maneiras de gerar energia que não seja baseado em minerais, mas que acabam afetando também a biodiversidade. E aqui na Bolívia, no meu país, a gente tem uma das maiores reservas de lítio do mundo, mas estão em uma área que é criticamente protegida. E se vocês quiserem explorar o lítio lá, vocês vão afetar toda a biodiversidade que está lá, porque é a principal área de proteção do nosso país. Então, na minha pesquisa agora, eu vou tentar trazer uma perspectiva crítica, em especial em relação às políticas climáticas que afetaram a biodiversidade de formas negativas ao longo dos anos. A gente sabe que o foco no carbono é perigoso, tanto para a biodiversidade como para as comunidades que dependem mais dele. Porque se você pensar apenas no carbono, você está esquecendo de todo o resto, dos animais, das comunidades que dependem, do ecossistema como um todo, porque vão estar focando apenas no carbono. E um exemplo aqui é quando a gente começa a ter os mecanismos para conseguir financiamentos baseados em sequestro de carbono e redução das emissões e redução do desflorestamento. A gente tem a questão dos campos que fazem esse sequestro de carbono. E a gente tem comunidades indígenas que protegem essas áreas, que nem sempre conseguem um financiamento porque eles não têm as ferramentas para medir o sequestro de carbono equivalente da área que eles estão protegendo. Então, se a gente focar apenas no carbono, isso vai ser muito perigoso para a biodiversidade e para as pessoas. E a gente consegue ver também que nos mercados de biodiversidade, a gente vê algo que é muito discutido no CDB e é muito perigoso porque ele é todo baseado nos mercados de carbono e a gente já viu que os mercados de carbono às vezes estão falhando e a gente já viu muito sobre o fracasso desses mercados de carbono e os guardiões dessas áreas já viram muitos problemas. Eles já receberam mais de 90% dos créditos de carbono e às vezes 85% desses projetos, na verdade, acabam não contribuindo para a mitigação climática.
A gente viu que isso não funciona. Mas o problema é que agora a CDB quer também fazer novos marcos de biodiversidade para incrementar o financiamento de biodiversidade. Então, eu vou explicar um pouco da lógica por trás dessas duas coisas. A redução do carbono, a gente vai ter um envolvimento de todos os setores, muitas áreas que emitem muito CO2, e em vez de reduzir as emissões, a gente vai apenas comprar créditos de carbono que correspondam a projetos que vão ou mitigar ou restaurar áreas que, em teoria, você vai plantar árvores que absorvem carbono e no final você vai substituir o carbono que você está emitindo com o carbono que você está absorvendo. Aí que o problema é o tempo, porque não é o mesmo tempo que você leva minutos para emitir carbono. E tem o tempo que as árvores levam, elas levam séculos para absorver a mesma quantidade de carbono. Então essa troca não é realista. E com a questão da biodiversidade, isso acaba sendo muito pior, porque vamos dizer que eu sou em uma indústria de mineração. E eu estou causando o desmatamento de vários hectares da floresta tropical amazônica. Então, eu vou dar apoio a um projeto que vai plantar árvores em outro país ou em outra parte do país, equivalente à mesma quantidade de hectares. Então, eu vou estar compensando. E essa é a mensagem. Ok, então, em vez de plantar só 4 hectares, eu vou plantar mais, vou plantar até 5. Então, eu vou ter um balanço positivo. Mas isso não faz sentido, porque a gente não está aqui nem comparando carvão com carvão, a gente está comparando ecossistemas completamente diferentes. A gente vai ter um ganho em outro ecossistema diferente do que está tendo a perda, e tudo isso pode ser manipulado através dos indicadores, e isso pode não ter um resultado positivo de biodiversidade. E eu vou falar mais sobre isso depois. Mas como vocês veem, aqui tem muitas questões de biodiversidade ligadas ao clima e os objetivos que nós concordamos neste novo modelo de trabalho de clima e biodiversidade para os próximos anos. A gente tem 23 alvos e a maioria deles tem algum impacto em relação à biodiversidade, mas um dos principais ligados ao clima são esses alvos aqui, que a gente fala sobre a restauração e a conservação. E vocês podem ver que a gente está falando de proteger e conservar as áreas com mecanismo de conservação. E o alvo 8 é o mais importante porque ele fala dos objetivos de clima, que é minimizar os impactos da mudança climática na biodiversidade e construir resiliência. O alvo 10 é ligado à agricultura, aquicultura, pesca e reflorestamento. E a gente tem estes projetos que são ligados a políticas de biodiversidade e clima. O objetivo 11, que é restaurar, manter e melhorar as contribuições da natureza às pessoas. E contribuição às pessoas é um novo modelo de trabalho que substitui um pouco a ideia de que os ecossistemas são apenas recursos. E a gente tem um grupo que trabalha aqui, que é o braço científico do CDB. A gente tem o alvo 16, que fala sobre as escolhas de consumo sustentáveis, e a gente tem o alvo 18, que é reduzir os incentivos prejudiciais, que é muito ambicioso, que quer reduzir pelo menos 500 bilhões por ano. E um dos principais incentivos prejudiciais são os incentivos a combustíveis fósseis em todos os países. Então, se a gente alcançar esse alvo, vai significar muito para o clima. Então, os objetivos mais ligados ao clima é o 8 e o 11, porque eles são baseados em soluções da natureza. Alguns resultados fundamentais para a COP16 que foram relacionadas ao clima. Nós temos uma decisão climática que foi muito esperada, no que diz respeito à biodiversidade e alteração climática, porque devia ter acontecido na COP15 de Montreal, mas eles esperaram o último ano. Isso foi adotado porque a COP15 teve uma briga interminável
E nós tivemos também essas negociações intermediárias com as partes subsidiárias e também aconselhamento científico e técnico. Nós também temos o item climático, isso sempre foi postergado e aí depois finalmente na COP16 foi adotado. Nós temos algumas propostas fundamentais que foram removidas, por exemplo, a avaliação dos impactos do carbono nos mercados biodiversidades. Isso foi removido. Nós tivemos esse problema de energia que também foi removido. E a questão da responsabilidade, que é muito importante para os países, também foi removido no que diz respeito às abordagens, que seria também foi removido. Nós temos a reafirmação nos CDBs moratórios. Eu sabemos que isso é muito mais difícil do que engenharia, mas pelo menos um foco na integridade do ecossistema. E também isso é muito importante porque foi discutido o foco nos carbonos, então que teve que haver a integridade dos ecossistemas. Também foi decidido que desenvolver uma suplementação nas linhas gerais do ecossistema para fazer adaptação e mitigação do risco ecológico. Isso foi porque havia um CDB suplementar que não tinha nada que mencionava mitigação. Então, eles fizeram suplementação disso, eles fizeram um suplemento disso. Na segunda parte da COP16, a principal conversa era sobre as finanças, que acontecia na Colômbia. Nós temos uma parte para dar recursos à mobilização e nós já concordamos que nós que temos que levantar pelo menos 200 bilhões por ano. Também temos que ter esse mecanismo até 2030. Isso será dedicado haverá um mecanismo financeiro que trabalhará na COP, sob a COP e para ajudar os países de desenvolvimento. Isso foi uma grande luta, nós quase perdemos, não era a nossa ideia principal, mas tivemos que esperar até 2030, então não era o que queríamos, mas é melhor do que não termos. Nós estávamos muito preocupados que não alcançaríamos o resultado que queríamos no que diz respeito ao mecanismo financeiro. Então, pelo menos nós temos isso. Também a decisão sobre a cooperação entre convenções, em convenções relevantes e em acordos multilaterais que inclui a certificação e como também outras. Mana, você tem mais 5 minutos. Se você puder ir mais devagar para os intérpretes, seria muito bom. Obrigada. Obrigada. Peço desculpas pela minha pressa. Vou tentar falar melhor. Então, essa foi uma das grandes lutas. Então, em abordagens focadas no ecossistema e em soluções baseadas na natureza. O EBA está lá desde 1995 e ela foi usada na maior parte dos conflitos, mas devo dizer que não aconteceu porque não existia financiamento. Mas há pelo menos os princípios que priorizam a participação, e a inclusão e a priorização do funcionamento dos ecossistemas. Então, isso pode ser ajudar bastante. E também dar apoio à adaptação climática. As soluções baseadas na natureza é um conceito novo, eu- e elas foram introduzidas como uma maneira de ajudar a mitigação climática
E a maior parte dos países em desenvolvimento, principalmente a África e a América Latina, é, falam por que que você tem que trazer a mitigação no CDB? E quando comparamos essas abordagens, como por exemplo os créditos de carbono e os mercados de carbono, eles não têm efeito nenhum no que diz respeito ao, ao CBD, ao CDB. Então, por que que estão falando disso agora? A definição é bastante ampla. Quase tudo pode ser uma natureza, uma solução baseada na natureza, por exemplo, restauração, gestão sustentável, até modificações naturais do ecossistema. Então, a definição é muito ampla, o que ajuda que atores privados eh, tirem vantagem disso para realizar ações que não são benéficas ao meio ambiente. Então, é por isso que nós temos um plano de soluções baseadas na natureza e nós achamos que isso vai ser feito nas plantações e o que isso não é benéfico para a biodiversidade nem para as comunidades indígenas, porque muitos desses projetos causaram é, a expulsão dessas comunidades e feriram os direitos humanos. Aqui nós temos que pensar sobre é, as salvaguardas, mas isso é muito difícil de falar, porque nós temos que redefinir a maneira que vemos essas salvaguardas, porque essas devem ser legalmente vinculadas, elas devem ser motivos para parar projetos que não as obedecem. Essas garantias são muito importantes. Então, no que diz respeito aos direitos humanos, à integridade dos ecossistemas, e nós precisamos de que as pessoas estejam em consenso, autorização no o que acontece com elas, porque os direitos da natureza são tão importantes quanto os direitos humanos. E muitos desses projetos acontecem em terras indígenas e as pessoas nem são informadas do que está acontecendo. Esse é meu último slide. É, abordagens de não mercado, isso também temos que levar em conta. Eles estão no objetivo 19 do quadro geral de biodiversidade, mas também está no Acordo de Paris, no artigo 6.8, e fala sobre abordagens que não são baseadas no mercado. Então, não baseadas no sistema de troca, eles estão lá só para oferecer apoio financeiro principalmente a países em desenvolvimento no que diz respeito à biodiversidade e qualquer coisa que tenha a ver com as mudanças climáticas. Há muitas abordagens e os países fazem propostas de suas abordagens, mas não há financiamento financeiro o suficiente. Tudo deve ser discutido no quadro de financiamento. Porque caso não haja financiamento para o no mercado, eles voltam ao mercado para buscar financiamento. Então, essas abordagens precisam de mais apoio, porque são abordagens que pensam mais nas comunidades indígenas e na natureza, e que é o que é mais precioso no final, muito além do financiamento ou do carbono, é, porque isso tudo simplifica a complexidade da natureza, da interação natureza entre ecossistemas e também entre pessoas. Para mais informação, vocês podem acessar o website. Nós temos aqui o Global Youth Network e também, se vocês tiverem interesse em fazer parte dessa discussão da biodiversidade. Muito obrigada, foi muito fascinante. Muitas pessoas querem ter os seus slides. Você pode mandá-los para mim como PDF? Muito obrigada. E agora eu vou apresentar nosso último orador. Muito obrigada, Mirna e Merna. O nosso
último palestrante. Eu quero só dizer que não posso ver muitas perguntas muito boas. Vocês podem também votar nas melhores perguntas para que elas sejam perguntadas. E agora com o nosso último orador, Dr. Steve Miff. É, Ele é professor associado de anel de remoção gases e diretor executivo da Oxford Net Zero e Core to Air, dois programas focados na estabilização do clima de forma rápida e sustentável. Ele publicou importantes periódicos sobre uma série de tópicos, incluindo as métricas para comparar emissões de diferentes gases de efeito estufa e a governança da remoção de dióxido de carbono. Também é apaixonado por transformar ciência mais recente em ferramentas úteis como Net Zero Tracker e State of Carbon Dioxide Removal. Eles nos darão uma visão geral da ciência climática, concentrando-se no IPCC e nos vínculos entre ciência climática e negociações internacionais. Muito obrigada, espero que todos possam me ouvir. É um grande prazer estar com vocês aqui. Sei que estou falando com pessoas de vários lugares do mundo. Pelo menos vocês estão aqui comigo online. E muito obrigado a todos que estão em um momento do dia que é muito tarde da noite ou muito cedo da manhã. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Espero que todos possam ver. Eu quero agradecer o meu amigo John Lang, que fez esse infográfico enorme, que é uma coisa linda. E eu vou falar sobre as negociações internacionais no que diz respeito a mudanças climáticas. Eu sou professor da Universidade de Oxford, então sou um cientista. Comecei a estudar física atmosférica, então olhei as nuvens por muitos anos, o que foi muito divertido. E depois eu criei nas políticas climáticas do Reino Unido durante mais de uma década. Então eu fazia a tradução dessas políticas para o nível nacional no Reino Unido e agora estou de volta à universidade fazendo pesquisa climática, o que podemos fazer para parar essas mudanças climáticas. Então, eu faço parte do IPCC e também fiz contribuições para esse relatório. As pessoas dizem que a ciência é certa nesses ciclos de mudanças climáticas, ou elas dizem, mas eu não acredito na ciência. Mas o que seria essa ciência? É um corpo de conhecimento, mas também é o processo por meio do qual nós conseguimos aquele conhecimento. E o que eu vou fazer agora é explicar o que sabemos com certeza e o que não sabemos com certeza na ciência climática, e também o papel do IPCC e como a ciência climática se encaixa nessa questão das negociações. Então, eu vou começar fazendo uma confissão a todos vocês. Até mesmo eu não sabia onde obter a melhor eh, ciência climática, ou o que era o IPCC, até eu estar fazendo o meu PhD. Então, quando eu estava fazendo a minha pesquisa no PhD, foi só aí que eu pude realmente entender. Então, eu só queria dizer isso para que você se sente, se você, caso você se sinta um pouco confuso, depois dessa conversa você se sinta um pouco menos. Vou usar esse infográfico que acho que vocês veem nas suas telas e também está na pasta dos participantes. Depois da sessão, vocês podem olhar esse infográfico no tempo de vocês. Então, vou começar explicando o que é o IPCC e falar alguma das mensagens principais. Então, essa estrutura, vou descer um pouco. Nós vemos essas quatro bolhas aqui. Nós temos, na verdade, três grupos de trabalho. Um trabalha na ciência física, a ciência física por trás das alterações climáticas e como podemos entender o sistema climático. Depois há um segundo grupo que estuda os impactos e as adaptações à vulnerabilidade. Então, falam sobre os riscos que temos, o quão somos vulneráveis e o que podemos fazer de maneira global para adaptar-nos. Depois do terceiro grupo, que é o grupo das opções, aqui abordamos a mitigação. Como nós podemos acabar com essas alterações climáticas? Como podemos reduzir as nossas emissões e aparar
o aquecimento global. Esses três grupos, a cada alguns anos, se juntam para fazer um relatório de avaliação. Há três relatórios de avaliação, e depois esses três grupos se juntam para fazer uma síntese de tudo, um resumo de tudo. Algumas centenas de especialistas contribuem para isso. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que o, o IPCC tem mais de 782, se seleciona 62 especialistas para participar de mais de 91 nações. E, na verdade, 85 mil estudos diferentes são analisados. Então, esses especialistas se juntam e entram em consenso sobre o que a ciência mais recente tem dito, abordando esses mais de 85 mil estudos. O que eu quero dizer é que o IPCC não faz nova ciência. Há críticos que dizem que a ciência não progride com consenso, porque basta uma pessoa estar certa. Mas, na verdade, isso não é bem sobre o que é o IPCC. O IPCC não está fazendo nova ciência. O que ele faz é trazer os especialistas que sabem do que falam, por todo o mundo para entrar em consenso. Então, quando você está fazendo uma ciência, você está estudando ciência, você precisa só de uma pessoa. Mas quando você está tomando decisões, por exemplo, se você é uma pessoa que faz políticas, você quer saber o que o que os cientistas pensam. Então, o IPCC é um processo para atingir consenso entre especialistas, esse consenso vai fundamentar as decisões tomadas globalmente. É também importante dizer que o IPCC não está fazendo recomendações de políticas. Eles não vai falar, olha, a abordagem certa é tentar estar perto disso, desse aumento de graus, ou se não estar por perto, praticar tal ação. Na verdade, não é disso. Na verdade, o que é trazer a melhor ciência para poder, para que os tomadores de decisões tomem a decisão melhor. Algumas pessoas também criticaram o IPCC porque ele deixa de lado os extremos. O que o PCC vai é o ponto comum entre esses especialistas. Então, pode ser que existam extremos que sejam relevantes para vocês como um tomador de decisão. Então, talvez algumas pessoas pensam que esse processo que busca o consenso também não é complicado, mas eu deixo vocês tomarem as suas próprias conclusões. Se eu descer um pouco mais, há uma linha do tempo aqui para mostrar a história do IPCC. O IPCC cresceu junto com as COPs e as negociações climáticas. Foi formada em 1988 e foi estabelecida para trazer esses cientistas voluntários. E o primeiro relatório saiu em 1990, que foi quando as negociações internacionais começaram. Então, nós tínhamos relatórios de avaliação a cada ano, o último que temos é o sexto, e isso tudo tem um impacto grande no processo das políticas climáticas e das criação de políticas a nível internacional. É um bem global. Normalmente eles são a melhor ciência que há disponibilizada. Então, estamos lendo textos de COPs, ou negociações internacionais, vocês podem ver como bibliografia essas ciências. Então, o IPCC tornou-se a primeira fonte das decisões tomadas. Se vocês estiverem interessados, vocês podem ler todos esses relatórios que estão disponíveis facilmente na internet. Eles são enormes, eles têm muitas páginas, então vocês não precisam ler tudo, mas é um recurso incrivelmente rico. Eu ainda uso eles como referência quando eu quero falar de algum tópico específico. Outra questão é que são importantes para os governos globais.
formuladores de políticas públicas se baseiam nesses relatórios, ou pelo menos eles olham os resumos para formuladores de políticas públicas. Então, os cientistas também escrevem abaixo das avaliações e eles têm esses resumos linha a linha que são úteis para os governos. Então, um outro truque que é bem importante é que isso significa que os governos têm que se apropriar das conclusões dos relatórios do IPCC. Mas se vocês quiserem ler de uma maneira menos filtrada para ver quais são as conclusões, vocês podem entrar nos capítulos intermediários, que é onde você vai encontrar toda a ciência sem filtros. Então, agora eu só vou falar alguns minutos sobre as principais mensagens. O John, meu amigo, resumiu tudo aqui. A gente tem o 1 é bom, 2 é médio, 3 é ruim e o 4 não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Então eu vou passar algum tempinho aqui, porque isso daqui é um resumo muito grande e tem muita informação de fora que está no relatório do IPCC, mas tem algumas manchetes principais que podem ser úteis para vocês. A primeira, é real, vocês talvez já tenham visto este gráfico da temperatura global ao longo do tempo, e que é como se fosse um bastão de hóquei, porque ele vem reto e no final tem uma ponta. O que isso mostra é que o aquecimento global é que é inequívoco o aquecimento global. E o mundo está sim se tornando mais quente com evidências científicas comprovadas. E a gente também tem estimativas para ver o recorde dos últimos 50 ou 100 anos. Mas se a gente for voltar no tempo, a ciência tem muitas maneiras de medir a temperatura global baseada nos anéis das árvores ou a maneira como os minerais se desenvolveram em cavernas. E aqui a gente está vendo a temperatura global, mas também vendo o que está acontecendo com outras variantes, como o nível do mar, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vê mudanças na cobertura de gelo, na terra e no mar, e tudo isso aponta para o fato que o mundo está se tornando mais quente. E isso está muito além da. Não tem dúvida científica a esse respeito. O que também está sem dúvidas científicas é de que este aquecimento é causado pela atividade humana. E isso é muito interessante porque, na verdade, as primeiras avaliações do IPCC tinham menos confiança em relação a isso. E eu me lembro que na época, quando o terceiro relatório saiu em 2001, ele falava do fato de que havia uma influência humana discernível. E foi a primeira vez que o IPCC falou: na verdade, a gente já tem confiança o bastante para dizer que a gente consegue ver uma pegada humana no aquecimento global. Então, a gente vê que todas essas emissões acabam absorvendo, mantendo o calor na atmosfera, mas a gente perguntou, será que havia fatores humanos? E aqui vocês conseguem ver esse gráfico com barras e mostra que na parte de cima que fala da influência humana na mudança climática, que é mais de 1 grau, chegando a 1,5 muito rapidamente. E se a gente for falar sobre os gases de efeito estufa, que estão sendo lançados na atmosfera até agora, eles correspondem a uma grande porcentagem do aquecimento que vimos até agora. E também tem outros fatores humanos, principalmente os poluentes que colocamos na atmosfera junto com outros efeitos. Os cientistas também avaliaram com cuidado os fatores naturais, como a atividade vulcânica e a variabilidade natural, que simplesmente muda o calor em diferentes áreas do planeta. Vocês devem ter ouvido falar no El Niño, que é uma maneira específica de variabilidade natural. Bom, mas agora a gente tem muitas razões para estar confiante de que apenas esses fatores não explicam o aquecimento e não correspondem a 100% do que a gente viu nas últimas décadas. Então, a gente tem uma história de detetive fantástica nas últimas décadas, mostrando como que a gente fez essa avaliação da influência humana para dizer como estamos confiantes a esse respeito. E a gente tem muitos impactos, e muitos deles não são bons. Alguns a gente já viu. E eu posso apontar para muitos assuntos, mas aqui tem 3 exemplos, que são os impactos na saúde humana. A gente já viu eventos de calor extremos que estão aumentando e isso está afetando a habilidade das pessoas de trabalharem ao ar livre e também a própria mortalidade humana. E a gente também tem estações de incêndios maiores, a gente tem áreas naturais queimando por mais tempo. E isso não é apenas na Terra e nas pessoas. Um outro exemplo são as ondas de aquecimento marítimo. Os oceanos também estão aquecendo mais. E isso tem efeito para os recifes de coral,
mas também para as geleiras que estão se reduzindo. E a gente também está vendo uma vasta gama de impactos. E isso só vai piorar, infelizmente, se a gente continuar emitindo. Uma coisa que a gente aponta é para o nível dos oceanos, porque a gente sempre fala da temperatura, mas o nível dos oceanos também é um grande impacto da mudança climática. Se você mora perto do mar, você sabe que o mar demora muito tempo para aquecer e esfriar. E às vezes você nem nota isso se você mora perto de um lago. Mas a água é um grande reservatório de calor. E conforme a água esquenta, ela se expande. E também a gente tem as geleiras derretendo e indo para o mar. E a gente vê que houve um aumento já de 20 centímetros nas últimas décadas. Mas mesmo que a gente pare e que a gente estabilize o aumento da temperatura, os oceanos vão continuar aumentando de nível ao longo dos próximos séculos. E a gente tem uma expectativa até o final do século de que isso pode acabar aumentando em muitos metros numa escala de séculos. E muitas dessas mudanças realmente são irreversíveis se a gente pensar em escala de tempo humanas. E é por isso que se a temperatura aumentar e o oceano vai aumentar, isso tudo vai depender de nós. É nesse ponto que eu quero chegar. Mas algumas dessas mudanças já são irreversíveis, são coisas que a gente não pode voltar para o ambiente pré-industrial, mesmo que a gente desligasse toda a nossa influência no clima agora mesmo. Mas o que que isso significa em relação aos impactos? A gente já pode ter certeza de algumas questões em relação aos sistemas físicos, como a temperatura e o nível dos oceanos, mas quando a gente chega em algumas questões mais complexas, a gente não tem tanta certeza, como o nível de chuvas e o impacto nas pessoas. Claro que a gente tem que ver que tem muitos outros fatores que podem ser mais complicados. Então, a gente tem algumas previsões de quantas pessoas serão desalojadas, mas a gente tem menos certeza em relação a estes dados. A gente sabe que muito pode acontecer porque estes fatores são multiplicadores. É um fator que gera muitos outros fatores, incluindo todos os fatores sociais que não são ligados diretamente ao clima, mas que podem ser amplificados e levar a impactos maiores. Mas, por um lado, as boas notícias é que a gente sabe o que tem que fazer para resolver essa situação. O que o IPCC não faz é previsões. Mas, de uma maneira interessante, o que ele não diz que a gente está condenado. Ele não diz que as mudanças climáticas vão chegar a um ponto onde tudo vai acabar e todos vamos morrer, ou a gente vai chegar num ponto onde a gente consiga não ter mais nenhuma influência no clima. Na verdade, as melhores evidências, a melhor ciência que a gente tem reunida pelo IPCC, que diz que essas mudanças dependem da quantidade de gases de efeito estufa que nós colocamos na atmosfera. Então, isso não é uma previsão, mas ele trata de alguns piores cenários possíveis. Então, quando a gente pensa nas emissões da atmosfera, o IPCC não está fazendo previsões, ele não está fazendo nenhuma imagem fatalista de tudo isso, mas ele diz que o futuro depende das nossas escolhas. E essas cores mostram diferentes cenários de quanto aquecimento nós teremos ao longo de uma vida humana durante o período do século XXI, mas realmente tudo depende de nós. E realmente, para finalizar, um aspecto muito importante é o fato que a gente precisa chegar a zero emissões. Emissões zero de carbono na atmosfera. A gente tem que pensar na atmosfera como uma banheira que a gente está enchendo de CO2. E isso é principalmente porque a gente tem a torneira aberta com as nossas atividades, como cortar árvores ou usar combustíveis fósseis, e a gente pode ter algumas remoções que são naturais, e vocês podem ver, a gente tem algumas fontes naturais que retiram CO2, mas a gente pode também aumentar essas retiradas. E a gente sabe que as temperaturas só vão parar de subir quando a gente chegar nas emissões zero de CO2. Então, eu acho que eu já vou chegar ao final. Tem muito mais nesse infográfico para vocês explorarem, mas eu só queria levar vocês até a parte de baixo, porque na parte de baixo foi onde o John trouxe uma visão muito otimista, que a gente depende de duas questões. Uma resposta climática, e o segundo fator é quanto CO2 a gente coloca na atmosfera, o quanto que a gente influencia o clima. E o IPCC é um recurso incrível. Acho que nunca teve nada como isso tentando trazer o conhecimento científico de uma maneira tão abrangente e acessível. Então, eu realmente recomendo ele para os recursos científicos e para trazer os
consensos dos especialistas do mundo e ele nos conta o que está acontecendo. Ele não conta o que pode ser ou o que temos que fazer. E é por isso que a gente precisa das negociações. É por isso que a gente precisa ter um valor do que é certo e errado. A gente precisa trazer esse conhecimento científico para nos dizer o que seria uma boa vida para a humanidade e para o resto do mundo. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Estarei muito feliz em responder as perguntas que aparecerem. Muito obrigado, Steve. Eu consigo ver muito amor pela sua apresentação e pelo infográfico aqui no bate-papo. Para o pessoal no bate-papo, a gente já compartilhou o infográfico na pasta dos participantes, então vocês têm esse infográfico e vocês podem dar uma olhada, como o Steve falou, todos os relatórios do IPCC estão disponíveis online gratuitamente, então deem também uma conferida e depois a gente vai compartilhar depois da sessão de hoje. Agora a gente vai para a nossa sessão de perguntas e respostas. A gente está pegando algumas das grandes perguntas que estão no bate-papo para todos os painelistas. Então, Aruna, a gente pode começar com você e depois a gente vai seguir na ordem das falas. Claro, incrível. Já estou pronta. Estou na vibe. Sim, você está pronta a sua vida inteira. Bom, a pergunta que eu vi que foi a mais votada no painel de perguntas e respostas é: qual é o propósito das COPs se as vozes dos países vulneráveis e subdesenvolvidos não são ouvidas? Eles gastam tanto dinheiro viajando até o país onde a COP está acontecendo e eles não têm nenhum resultado palpável. E, na verdade, é, eles têm uma resposta que veio muito interessante é que falaram que muitos países, muitas COPs acontecem em países em desenvolvimento, como o Brasil, então tem a questão das viagens, mas também estão falando que as vozes não estão ligadas aos procedimentos da ONU. Mas eu gostaria mesmo era de saber a sua resposta a essa pergunta. Bom, eu acho que isso é uma questão que surge muito quando a gente olha o número de aviões privados indo para os lugares e como é que você faz a questão do uso do combustível dos aviões. Bom, mas a COP é apenas uma grande plataforma onde os países e governos estão sentados um em frente aos outros para serem capazes de se olharem e falar sobre a situação e a gente obriga os outros países a ouvirem. Agora, em relação às suas vozes, isso é algo que eles podem intervir, eles podem ter demonstrações. É claro que a gente sabe que a gente já teve presidentes fazendo demonstrações na água para mostrar quais são as manifestações que estão acontecendo. Mas assim, qual seria a entrega para os países? Bom, eu espero que agora a gente já está conseguindo um financiamento de 300 bilhões, e nem sei se é esse o número exato, mas o fato é que é um lugar para conversar, e um lugar em um mundo onde há muitos poucos fóruns assim, onde os países podem exigir informações uns dos outros e trazer as suas questões. E a gente também tem uma unidade onde, por exemplo, onde os países do sul global como um todo, têm sido capazes de exigir respostas, exigir soluções e conseguem abordar questões com uma voz ativa para impulsionar algumas coisas que antes a gente não se considerava capazes. Agora, como um todo, é claro que a gente não vai entrar nessa questão dos jatos, a gente não vai conseguir falar sobre a viagem dos bilionários que estão indo para lá, mas tudo que a gente pode olhar são todos indo uma vez por ano, os países estão se reunindo, e é claro que tem uma questão sobre quantas pessoas a COP realmente precisa. Será que precisa de 40 mil pessoas? Será que a gente não está tendo que aprimorar esse foco? E, mas será que é importante? Será o que que é extremamente necessário? Eu gostaria de dizer que realmente é muito importante ter ativistas nestes lugares para lembrar às vezes porque os governos nunca viram essas pessoas. E às vezes vocês nunca estiveram frente a frente com as pessoas que já desafiaram vocês. E a ONU geralmente faz isso em algumas zonas azuis muito limitadas. Mas eu acho que é muito importante que você possa ter os jovens falando com os líderes globais
e estarem lá apontando seus dedos. Eu acho que é muito importante que os governos tenham uma cena completa do que está acontecendo. Mas agora, em relação aos resultados, é uma coisa mista, porque de um lado vocês têm cientistas e pessoas muito dedicadas mostrando todo o seu trabalho e trazem muito conhecimento e inteligência e muitas coisas que têm que ser compartilhadas. E às vezes estamos abrindo essa porta e você consegue ver exatamente que às vezes nada acontece, e isso pode desapontar. Mas é importante que todos os países continuem conversando e é claro que é muito importante que as pessoas consigam viajar, ver as suas famílias e tudo isso, mas numa escala global de pessoas e no que o mundo está se tornando, a gente está cada vez mais próximo e em vez de ter as pessoas, os países fazendo as coisas por conta própria, a gente acaba se desafiando um pouco mais. Claro, eu gosto muito de todas as COPs. Eu acho que às vezes as decisões melhores são tomadas por cada um e às vezes as pessoas nos países em desenvolvimento se se sentem mais confortáveis quando tem presidências que realmente escutam a eles. Mas é claro, a gente tem um lado bom e tem um lado mal. Mas eu sempre sou a favor de ter pelo menos a porta aberta para ter as conversas, para ter os diálogos, mesmo que seja apenas um criticando o outro, mas vai ser uma zona muito protegida. E você ainda pode ter os protestos que aconteceram em Dubai, que nunca aconteceram por muito tempo. E isso é uma questão que apenas a COP consegue trazer. Ok, muito obrigado, Aruna. Sim, na verdade, os países estão realmente criticando uns aos outros a maior parte do tempo. Agora, uma pergunta para a Mirna. Você pode dar exemplo de como as políticas climáticas podem ter afetado negativamente a biodiversidade? Sim, claro. É, nem vou Eu vou dizer que muitas dessas políticas podem afetar a biodiversidade, principalmente quando elas focam apenas num indicador como o sequestro de carbono ou a área, por causa da complexidade dos ecossistemas, acabam cobrindo muitas coisas que não são medidas. Por exemplo, a biodiversidade de espécies, ou a recuperação do ecossistema, ou a crise da extinção. Essas coisas são muito difíceis de serem medidas. Então, às vezes, elas não são levadas em consideração no pacote dos projetos. E muitos desses projetos não abordam a questão da plantação de monoculturas, ou a gente tem algumas espécies que estão crescendo muito rapidamente, que às vezes este rápido crescimento pode também afetar o sequestro de carbono. Então, esse sequestro de carbono às vezes só é ligado ao crescimento de árvores, e às vezes essas plantações podem ser feitas em áreas protegidas e a biodiversidade acaba sendo afetada, como por exemplo. Em alguns países a gente já perdeu mais de 10 milhões de hectares em florestas nos últimos anos, apenas no último ano. E a política de restauração que está sendo implementada para compensar todos esses incêndios que aconteceram não está levando em conta todas as espécies que foram perdidas. E muitas dessas espécies vão ter sido perdidas para sempre. E a gente tem que ver o quanto que a gente consegue restaurar essas áreas. E em alguns lugares, a cobertura florestal foi recuperada e parece que está tudo bem, mas se você for olhar para as espécies, você vai ver que nem tudo ficou tão bem assim. Muito obrigado pela sua apresentação, muito obrigado pela sua apresentação. A próxima pergunta é para o Steve. Opa, Aruna, você quer completar essa questão da Mirna? Sim, não exatamente a Mirna, só a questão da COP. Eu queria. Eu acho que temos muitas expectativas para o que acontece nessas coisas, mas temos que reduzir. Mas porque a parte da implementação é com os países. Como exemplo, você vai no festival e aí tem um line-up incrível, tem bandas diferentes, e então você tem que ver onde que você é. É legal ver qual é o ponto em que os países estão, e o tipo, para checar a temperatura, como as políticas estão de acordo com a ciência. Agora, a questão da implementação é com os governos dos países.
E claro que isso é uma necessidade, nós temos que ter apoio incondicional, nós temos que lutar por isso, temos que ser ambiciosos por conta dos recursos, e isso é muito importante, mas acho que é importante saber que essa parte do governo também faz, mas nós podemos fazer muita coisa, as comunidades podem fazer muitas coisas. E a ação deve acontecer nesses lugares também, na parte dos profissionais e dos movimentos. Então, as pessoas dos movimentos estão bem na frente das cópias, mas temos que saber quais são as expectativas nesse tipo de conversa para poder guiar as pessoas em relação à direção certa. Sim, muito obrigada. E é incrível estar aqui com vocês, com ativistas de todos os lugares do mundo. E nós temos agora uma pergunta para o Steve. Nós temos muitas perguntas sobre o tipo de conhecimento do IPCC. Então, eu vou lhe ler a mais votada. A pessoa perguntou: já que o relatório IPCC é um consenso de 182 é, é, pa- especialistas, e então, como temos ter certeza que esse consenso é, pode. É, como são representados de maneira, sociais, principalmente já que essas críticas aos conhecimentos são para entender quais são os impactos, as opções, as soluções a nível local. Sim, isso é uma pergunta que já aparece bastante. Eu não estive diretamente IPCC, mas eu sei que existe bastante discussão sobre como mantermos um fluxo bom de informação. A maior parte dos contribuidores e a maior parte dos estudos que são analisados são de um contexto europeu e norte-americano. Eu coloquei um link no chat num artigo muito bom que fala sobre isso e como isso mudou ao longo do tempo, caso alguém esteja interessado. O IPCC foi criado para avaliar informação científica. Então, isso faz parte do DNA. Tem que se debruçar sobre os relatórios. E também sobre coisas que foram avaliadas, mas que não foi necessariamente avaliada por outras contrapartes. Então, nós temos aquela discussão de que o conhecimento indígena também seja refletido nisso. Eu acho que a pergunta é sobre esses exemplos de respostas e nessa adaptação e de como ter resiliências e como essas comunidades climáticas estão nessa situação. Eu acho que isso está no IPCC também, mas esse não é um problema resolvido. Temos que trabalhar nesse sentido. Isso traz equilíbrio nos pontos de vistas, por exemplo. Os europeus e os norte-americanos também têm pontos cegas, mas o IPCC é baseado em evidência, então as pessoas podem confiar no que vem deles. O que eu queria dizer é que o IPCC não é o único fórum para isso. Eu acho que a parte de negociações é um espaço crucial, porque aí pontos de vistas diferentes das comunidades podem ser debatidos, o que é bastante difícil, mas também é algo bastante precioso, nesse processo. Então, a ideia de ter valores diferentes, o IPCC tem sim um conjunto de valores, por exemplo, a questão da ciência e da imparcialidade, e é impossível não ter esse tipo de valores. Mas sabemos que outros aspectos devem sim participar do processo de negociação, e sabemos que trabalha bem, mas não perfeito, não perfeitamente. E as pessoas que trabalham têm muita vontade de melhorar esse aspecto. Muito obrigada. Merna, você quer ver a próxima pergunta? Sim, é para a Aruna. E diz: qual é o status da representação indígena nas COPs das CDBs? Eu sei que as CDBs são estabelecidas em fóruns que têm representação indígena. Será que nessas outras COPs a gente tem algo parecido? Bom, realmente tem uma participação indígena, mas é uma das coisas que eu concordo que tem sido ótima de relatar,
como uma jornalista que acompanha também o trabalho do CDB, é o fato de que os povos indígenas têm não apenas mais voz, mas e um espaço verdadeiro nas conclusões da CDB e das negociações de biodiversidade, mas nem tanto nas COPs climáticas. E nas COPs climáticas são mais ou menos assim, a gente coloca eles na frente dos protestos, quando tem os grupos protestando, a gente vê que eles acabam sendo relegados a participar nessas partes, mas não, e nem sempre vão sentar à mesa. É claro que tem as COPs indígenas, eles são muito ativos ao falar sobre a questão dos mercados de carbono e as decisões que vão conectar esse mercado às florestas. Mas, claro, isso é principalmente porque muitas pessoas tendem a esquecer a parte de onde é que essas soluções ou essas soluções de mitigações vão realmente ter um grande impacto e onde vão afetar as pessoas. E é claro que esse, essa coligação indígena acaba participando e tem muitas sessões onde eles estão, mas eu diria que o CDB, o Comitê da Biodiversidade, tem muito mais está olhando mais para isso e já está mais estabelecido na participação de povos indígenas e tem muito mais em questão e eles têm mais espaço nas salas. Mas eu gosto de olhar para uma coisa que tem uma última pergunta que está entrando nessa questão das COPs. Eu só vou falar bem rapidamente sobre isso, porque muito só do que acontece só pode acontecer frente a frente. Muito disso depende das pessoas e dos países se encontrarem e tendo discussões presenciais frente a frente sobre as suas prioridades. Porque é assim que você pode chegar a um meio termo. Porque você não pode fazer isso no Slack, sabe? Eu trabalho muito com Slack diariamente e eu estou em mais Slacks existem mais Slacks de governo do que a gente poderia imaginar. Mas onde é que você vai protestar? Você vai estar numa sala de discussão do Zoom para debater? Não, isso não funciona. Você precisa estar fisicamente do lado de fora das portas. E é claro que o número de pessoas que está indo, essa é uma das questões, mas será que você quer ter menos pessoas, menos trocas? E você precisa ter mais do que as cópias fazem com os governos. E isso acaba significando muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. É claro que, por exemplo, uma COP na Amazônia agora está levantando muitas diferentes questões. A gente já está pensando em ter uma parte acontecendo no Rio e uma outra parte acontecendo lá, nem toda precisa acontecer na Amazônia. Mas, enfim, são questões muito válidas que as pessoas vão levantar, mas não tem nenhuma maneira, outra maneira como isso possa ser feito. Sim, e obrigada, e apenas uma nota para todos, porque a gente teve outras perguntas sobre comunidades indígenas, mas a gente vai ter uma sessão inteira focada apenas em povos indígenas e comunidades locais. Vai ser a sessão número 5. Então, por favor, prestem atenção nessa data se vocês estão curiosos sobre essas questões e a gente vai se aprofundar com muito mais detalhe. Eu acho, infelizmente, que a gente só vai ter tempo para isso hoje, porque temos apenas um minuto e Quero eu quero agradecer agradecer. os nossos oradores que estiveram aqui com a gente hoje para compartilhar o conhecimento. Vocês são incríveis, muito obrigada. E agora vou passar a palavra para a Merna, que vai compartilhar as últimas reflexões conosco. Sim, muito obrigada aos oradores e a todos vocês. As perguntas foram incríveis e realmente sentimos muito que não podemos responder todas. Algumas pessoas responderam por texto, se vocês quiserem dar uma olhada nisso. E muito obrigada a todos que fizeram comentários tão bons. Muitas pessoas pediram um formulário de presença. Ele vai ser enviado 24 horas depois da sessão por e-mail. E, na verdade, é um teste muito curtinho e é baseado nas community notes, nas notas, nos comentários da comunidade. Então, você pode usar isso como material de apoio e é mandatório que vocês façam isso para ter o certificado.
Também nós temos um e-mail com um link que já foi enviado. Muito obrigada. Nós gostamos que todos vocês apreciaram essa sessão. Se vocês postarem qualquer coisa, por favor, nos coloquem a tag na gente, nos marquem. E essa sessão foi gravada e as gravações vão ser mandadas depois e vão ser compartilhadas na pasta que foi compartilhada com vocês. Nós temos que fechar o chat hoje, porque muitas pessoas estavam compartilhando o LinkedIn. Nós gostamos muito do chat, é bom ter a contribuição das pessoas. Então, se vocês quiserem compartilhar o LinkedIn no grupo, seria ótimo. A nossa próxima sessão é 4 de junho, vai ser sobre finanças climáticas. Nós estamos super animados e nós vamos ter aqui com, é, com, com a Helena, a Charlene e a Marina. E muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada aos oradores e até a próxima. E obrigada aos intérpretes. E peço desculpas por falar muito rápido. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Por favor, entrem no Slack. O acesso está pelo grupo de LinkedIn. E também tem um grupo de WhatsApp que não é moderado por nós, mas se vocês quiserem participar, por favor, sintam-se à vontade. Tchau, tchau.